Salve galera, Zero na área para mais um vídeo do carro da semana. E dessa vez a gente tem uma picape média que muita gente gostou quando lançou, vendeu bastante. Eu tô falando desse carro aqui, Fiat Toro Endurance 1.8 manual. Antes de mais nada, não esquece de se inscrever no canal, ativar a notificação, ativar sininho, compartilhar com os brothers para fortalecer a amizade, tá certo? Bom, é isso aí, roda a vinheta e vambora pro vídeo. Bora lá! Fiat Toro Endurance 1.8 manual. Essa versão que é a versão de entrada do carro, e uma coisa já é bom você saber. Tudo isso que você está vendo no carro aqui, é tudo acessório. Ele não vem com nada disso, tá? Esse quebra-mata aqui foi acessório, colocado na concessionária. Ele deixou o carro com uma cara bem legal. Santo Antônio traseiro, a capota, que depois a gente vai falar se entra água ou não. Estribo lateral também, enfim, isso tudo é acessório, foi tudo colocado, tá? Esse carro ele vem pelado e não vem nem com central multimídia, ela também foi colocada. É um carro básico que entrega o básico. Vamos lá para frente desse carro, que para mim é o ponto alto do design. Cara, esse conjunto óptico, junto com essa grade frontal, deixaram a Toro com uma cara lindíssima, uma cara de mal. 2 andares, ele iluminado, ele é de LED, ficou espetacular, tá? Esse carro aqui também teve como acessório o farol de neblina, tá? Isso que foi colocado, mas a frente do carro é um ponto alto no design. A lateral do carro também é bem bonita, tem um design bem fluido, os caras acertaram bastante nesse design. Ela lembra até uma picape de porte maior. O que te faz voltar para a realidade é quando você olha o tamanho da caçamba, você percebe que ela não é tão comprida assim e logo não cabe tanta carga. E aí olhando esse carro de costas, cara, eu acho que aí foi um pecado. Deixaram a frente com a cara de mal, a lateral bem fluida. Só que a traseira parece de uma picape pequena. Eu não sei se porque o design da estrada também é muito parecido, mas cara, eu olho para a traseira desse carro, eu tenho a impressão de que é uma picape bem menor do que ela realmente é. Faltou um pouco mais de volume aqui nesse conjunto óptico, deixar ele mais robusto, deixar ele com a mesma cara de mal que eles conseguiram fazer na dianteira da Toro. Bom, vamos falar do motor da Toro. Seguinte, motorzão dianteiro transversal, 4 cilindros em linha. Esse motor aqui é o famoso e-Torque Evo, cara, o mesmo motor da Renegade, tá? Por ser o mesmo motor, ele tem exatamente os mesmos números. 139 cavalos de potência no etanol, 135 pocotós na gasosa, 19,3 kg de torque no álcool e 18,8 na gasolina. Eu vou botar aqui os números sempre dos mais altos. Relação peso-potência desse carro, vou botar o peso dele aqui também. Tem um pouco mais de 1.500 kg. Relação peso e potência é de 11,6 kg por cavalo. Cara, esse motor aqui é um motor que a Fiat usou muito em muitos carros, mas é um motor que já está ultrapassado, tanto que nas versões mais recentes, tanto da Renegade, quanto da Toro, quanto de vários outros carros, a Fiat já aboliu o uso desse motor aqui. É um motor que, cara, funcionava há um tempão atrás. Hoje em dia ele já não é mais tão efetivo assim. Bom, vamos ver aqui a caçamba do Toro. Quem compra um carro desse, compra pensando nisso aqui, Não adianta, porque se o cara não quisesse ter uma caçamba, ele tinha 890 opções no mercado para poder escolher. Mas vamos conhecer aqui, uma coisa que eu já gostei de cara. Você aciona aqui a caçamba, aqui, a abertura da caçamba aqui atrás, Só que ela tem porta bipartida.
Isso é importante, velho. Se você já carregou alguma coisa, você sabe o quanto isso faz diferença, ao invés daquela tampinha que cai, que sempre tem um Zé Mané que pisa nela e depois entorta. O chamado porta-mala da Toro tem capacidade para 820 litros. É isso aí, 820 litros. E a carga útil, ou seja, o peso que essa caçamba aqui sustenta, é de até 550 quilos. Não é gigantesca, tá? Porque é uma picape compacta, mas aguenta bem. Dá para você levar aí algumas coisinhas pequenas. Essa semana eu transportei 2 camas nesse carro aqui. Foi super bem, tá? Ainda mais com os estribos aqui, então deu para amarrar direitinho, enfim. Cara, um detalhe importante aqui da caçamba, não sei se dá pra ver, mas ó, percebe que tá úmida. Peguei chuva com esse carro, e por mais que tenha essa capota marítima aqui, cara, uma das maiores reclamações de quem tem Toro é exatamente entrar água na caçamba, e entra mesmo. Ela não consegue ser bem vedada, bem protegida, e acaba entrando bastante água. Então, dica, não deixe nada que possa estragar com a água na tua caçamba, porque senão você vai ter uma surpresa bem desagradável aí. Bora ver aqui a parte traseira da Toro. Cara, como toda picape cabine dupla, ela não tem um espaço gigantesco aqui atrás. Mas, ó, entrando aqui, você percebe sim, vou deixar a porta aberta aqui para ficar mais claro. Você percebe que tem um espaço ok, tá? Dá para ficar confortável aqui. Na parte superior, uma pessoa um pouquinho mais alta talvez sofra. Tem o PQP, luzinha de cortesia aqui, então isso é bem legal. De novo, como sempre, tá ajustado para mim aqui, 1,75 m. Então a distância ela é bem razoável, bem ok. Distância lateral, tá? Cara, cabem 2 pessoas bem aqui. Mais do que 2 pessoas. Esse terceiro banco aqui, ele é bem apertadinho. De novo, parte superior aqui, como o carro não tem caimento, então isso aqui também fica bem confortável para os ocupantes que estão atrás, tá? De novo, não é muito alto, tá bom? Pessoas mais altas aqui vão sofrer um pouquinho mais. Cinto de 3 pontos para todo mundo, os ocupantes das 2 laterais e o coitado que for aqui. Protetor de cabeça também aqui, o encosto de cabeça para os 3 ocupantes. Para variar, Isofix, tá? Todo carro tem. E aqui o acabamento, ó, muito parecido com o da Renegade, tá? Mesmo tom de cor, mesmo tipo de maçaneta, tudo muito igual. Vidro elétrico aqui também, ó. E somzinho pra galera que for aqui atrás curtindo uma música. Túnel central também não é alto aqui atrás, então se você botar uma criança aqui, ela consegue botar os pezinhos numa boa aqui atrás. E o PQP para todo mundo aqui, se o bicho pegar, só segurar e tá tudo certo. Hora de ver aqui, ó, parte interna da Toro. Volantezinho, vamos começar pelo volante, tá? Volante multifuncional. Muito parecido com o da Renegade, muito parecido com na verdade é o padrão dos carros da Fiat, da Stellantis, enfim, da Jeep. O painel também é bem parecido com os mostradores ali, eu já vou ligar para vocês verem. Ele tem uns detalhezinhos no painel em black piano, então deu um charme legal aqui pro painel. Tem vários detalhezinhos aqui que estão em black piano. Mas apesar disso, todo o acabamento do carro é em plástico, tá? Plástico forrado por todos os lados. Dá pra perceber que o acabamento ele é bem pobrezinho, tá? Não é nada muito sofisticado. Mesmo a qualidade do plástico, um plástico bem duro aqui, dá pra perceber. Os tecidos parece uma qualidade um pouquinho superior, tá? Aqui tem uma espuminha, aqui tem um tecido de um gosto bem legal até, eu gosto disso aqui. E tem uma qualidade legal, ele é bem fofinho, não parece aqueles tecidos de festa, de mesa de festa de criança. Os bancos, mesmo padrão aqui também da Renegade, com aquele encosto um pouquinho inclinado. Largura do banco também, ela é grande aqui, ela é bem espaçosa.
O banco tem uma espuma com uma densidade boa. E tem um acabamento aqui, ó, até que razoavelmente bom, tá? Apesar de ser tecido, o capricho, pelo menos com os bancos aqui da Toro, ele é bem legal. Aqui no túnel central também mais plástico. Manopla de câmbio plástico. Console central, esse plástico aqui, ó, é bem vagabundão. E aqui os detalhes do ar-condicionado, as regulagens, elas são bem legais, tá? Elas fluem bem aqui, mas também toda revestida de plástico. Aqui alguns detalhes legais do carro, ó. Puxador, ele é bem diferentezão aqui, tem um design bem legal. E ele tem mais um puxadorzinho aqui, um PQP. Tem aqui e tem ali, ó, dos dois lados. Bom, falando do painel, deixa eu ligar aqui, ó. Primeira coisa, volante multifuncional. Então aqui você comanda as funções do computador de bordo. E aqui você comanda as funções do Cruise Control, do limitador de velocidade, enfim. Central multimídia, nessa versão não vem de fábrica, não vem nem rádio, tá? Isso daqui foi colocado. Então não adianta você achar que você vai comprar uma Toro Endurance e vai vir com isso aqui, porque não vai não, tá? A Fiat tirou isso daí. Bom, vamos lá, vou ligar o carro aqui, ó. E aí a gente vai ver algumas funções do computador de bordo. Você vai ver que é bem parecido com o padrão da Renegade. Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos lá. Primeira coisa aqui, velocímetro digital. Depois a gente tem as informações do veículo, aqui as horas do motor, temperatura do óleo, aqui o calendário de revisão, tensão da bateria. E também tem pressão de pneu, ó. Isso aqui é bem legal. Depois a gente vai aqui para baixo, a gente você tem vários trips aqui que você consegue ajustar, tá? E aí também você tem a economia de combustível. Aqui, ó, já vou te mostrar, ó. Consumo médio 4.1 no álcool. É isso aí. Aqui você consegue criar uma outra métrica de distância. E aqui a autonomia do carro com o combustível que ele tem. Mensagens, se você conectar o Bluetooth. Configuração de tela aqui para você ajustar as configurações de tela, as configurações do veículo, e aqui você desativa todo o menu. Velocímetro, bem basicão, contador de giros também básico, tem as informações básicas numa luz que agrada bastante. Ele tem o que precisa ter, não tem muita frescura não, o painel da Toro. Ó, botão Sport, depois eu explico no test drive, já expliquei a função desse botão da Renegade, e a função aqui é a mesma, e o controle de tração que você consegue desligar. Uma coisa que me chamou a atenção, além do acabamento ser um pouco mais precário, cara, esse carro é um carro 2021, tá com 10 mil quilômetros. E o botão ele já começa a travar, ó. Ele tá travado aqui, não sei se dá pra ver, mas ele tá afundado. E várias reclamações dos donos desse tipo de carro é exatamente isso, a má qualidade dos botões, do acabamento, enfim, é um ponto negativo desse carrinho aqui. Bom, falando um pouco dos equipamentos de segurança desse carro, é o seguinte: ele tem freio ABS, airbag frontal, alarme, cinto de 3 pontos para todo mundo, encosto de cabeça para todo mundo, controle de estabilidade, controle de tração, faróis com refletores duplos. O farol é bem legal desse carro, não dá para discordar. Travamento central das portas, desembaçador no vidro traseiro, monitoramento de pressão dos pneus, e também tem um assistente de partida em rampa, tá? Bem legal isso. Ar-condicionado, esse ar-condicionado só tem uma zona, ar quente, direção elétrica assistida com assistência elétrica. O banco do motorista aqui tem as regulagens de altura. Você tem também aqui no volante regulagem de profundidade de altura, limitador de velocidade. O controle dos vidros aqui são todos elétricos, mas não é One Touch. Enfim, tem uma série de coisas aqui. E de entretenimento, o que tem aqui? Cara, o computador de bordo, conta-giros, o termômetro e indicador de temperatura. O resto você tem que colocar, bichão, não vem com nada disso. Partiu o rolê de Fiat Bezerro, quer dizer, Fiat Toro. Vambora!
Fiat Toro Endurance 1.8 manual. É a versão picape da Renegade, mas pra gente vocês vão entender o porquê que eu tô dizendo isso. Bom, uma semana, chegou a hora de gravar, de contar pra você as minhas experiências com esse carro. Fiz bastante coisa com esse carro, usei ele muito no circuito urbano, tá? E pra mim, logo de cara, uma coisa que me pegou bastante foi o consumo desse carro. Eu abasteci ele com... Hoje ele tá abastecido com álcool. Eu andei com ele cheio, carreguei coisa essa semana. Enfim, eu fiz o diabo A4 com esse carro justamente para testar o uso mais... Cara, aquilo que é a proposta de fato do carro, né? Que é carregar carga, ser um carro mais... cargueiro, digamos assim. E... Enfim, o que mais me surpreendeu aqui foi o consumo, cara. De fato, com álcool agora, ó, na cidade, tá fazendo 3.6 no álcool. Cara, tá bebendo igual Land Rover, velho. É um consumo bem alto, viu? Mas, vamos falar primeiro do uso urbano dele. Tirando o consumo, uma coisa que ficou muito clara pra mim, você vai perceber que esse carro ele tem muitas características do Jeep Renegade, tá? Até a construção do painel, enfim, tem muitas características sim que lembram a Renegade, lembram bastante ela, inclusive em a questão de dirigibilidade e da usabilidade. É um carro que no circuito urbano, andando aqui nas ruas de São Paulo, ele é bem valente, bem robusto. É um carro que ele é um pouco mais alto que a Renegade. Ele enfrenta muito bem os buracos, enfrenta muito bem valeta. É um carro que é bem espertinho também na questão de mudança de direção. Isso é uma característica também da Renegade, e a Toro acabou incorporando bastante isso. Então é um carro que, apesar do tamanho, apesar do porte, apesar do peso, vou botar o peso aqui, é um carro de 1,5 toneladas, velho, bem grande. É um carro ágil para os padrões, pro porte dele. Então, para enfrentar a cidade, cara, ótimo carro, gostei bastante. É confortável até certo ponto e muito valente na cidade. Quando a gente começa a falar um pouco da potência, cara, é aquela velha história do carro grande, pesado, utilitário, com um motor que, apesar de ser 1.8, não consegue entregar tanta potência pelo porte do carro. É aquele velho problema que várias SUVs, vários utilitários acabam enfrentando. E aí você tem um carro grande, tem um carro pesado, com um motor que não é eficiente, e aí acaba faltando sempre potência, acaba faltando desempenho e acaba sobrando muito consumo de combustível. Então, no final das contas, não é nada muito diferente daquela velha receita dos utilitários grandes e pesados com motores ultrapassados. Essa versão especificamente com esse motor e-torque 1.8, que é o mesmo da Renegade, tem os mesmos problemas, tá? Uma coisa que facilita um pouquinho a nossa vida nesse carro aqui, nessa versão especificamente, é o fato dele ter câmbio manual e você conseguir controlar um pouco mais o giro do motor. Então você acaba conseguindo economizar um pouquinho mais, você anda em rotações mais baixas, principalmente aqui na cidade, e aí você acaba dando uma economizada de combustível. Ponto negativo disso, de você andar aqui com as rotações baixas, é que não é um carro muito esperto na questão de retomada, de reaceleração, saída da inércia. É um carro pesado, então ele acaba sendo bem lerdo, tá, nesse processo todo, principalmente quando você começa a trabalhar com rotações bem mais baixas aqui para economizar combustível. Falando também do uso desse carro na estrada, cara, é um carro que também não te traz muitas emoções não, tá? É um carro que vai bem ali em velocidade de cruzeiro, 90, 100, 110, quinta marcha, rotação não vai subir muito, mas é um carro que você percebe também que tem uma entrega de desempenho bem lenta, bem gradativa, não é nada surpreendente.
Quando você tá ali a 90, por você pega aquelas estradinhas ali a 90 por hora, ele vai bem, o consumo vai bem, ok também, mas não fique esperando grandes coisas, porque não é um carro que vai te entregar. A exemplo da Renegade, ele tem também o mesmo botão Sport. Se você não lembra para que serve esse botão aqui, ó, ele muda a sensibilidade do acelerador. Então, expliquei no vídeo da Renegade, mas vou explicar de novo. Então, se você precisa pisar 50% do acelerador para que o carro te entregue X de potência, com esse botão ativo, se você pisar 40, ele vai te entregar o mesmo X de potência que ele entregaria a 50% do acelerador. Então é basicamente mudar a sensibilidade do acelerador para poder te entregar não mais potência, tá? Porque não é isso, mas ele te entrega a potência com menos pisada. Então a sensação que você tem é que o carro ele anda mais, mas não é verdade. Só muda aqui o mapa de sensibilidade do acelerador. Outra coisa legal desse carro é que ele também vem de série com controle de tração e controle de estabilidade. Cara, eu acho isso fundamental para carros SUV, tá? SUV e utilitários cara, esse tipo de dispositivo de segurança é sempre muito bem-vindo. Além disso, ele tem também o airbag duplo frontal. Lá atrás ele não tem, lembrando que essa versão aqui é a versão basicaça da Toro. Então os dispositivos de segurança são esses, tá? E, cara, tá bom, né? Não dá pra reclamar de um carro de entrada que não tem nem, ó, regulagem elétrica do retrovisor, ter esses dispositivos. Então isso é um ponto bem bacana da Toro. Vamos lá, avaliação final da Fiat Toro, e hoje eu vou fazer de um jeito diferente. Eu já vou falar aqui todos os quesitos das notas e aí no final faço minha avaliação final. Vamos começar com o design, tá? A frente do carro é linda, conjunto ótico, além de ser bonito, é muito eficiente. A grade frontal casa com o design do carro. Para mim o ponto negativo é a traseira. A traseirinha parece de um carro pequeno. Faltou um pouquinho de agressividade, faltou um pouquinho de inovação ali para deixar aquela traseira tão robusta quanto é a frente do carro. Se isso tivesse acontecido, acho que o carro ia ficar muito mais alinhado, tudo ia acabar casando melhor. Então minha nota para o design da Toro é 8. Continuando aqui, vamos para o acabamento, equipamento e espaço interno. Já vou te adiantar que é 7,5 e vamos lá aos porquês. A gente precisa lembrar que essa versão que a gente testou é a versão Endurance, que é a versão de entrada. E ela não vem com nada daquilo que estava no carro. Tudo aquilo foi acessório colocado à parte. Nem a central multimídia vem, teve que ser colocada naquele carro. O pacote de equipamento que vem, ele é básico, ele entrega o mínimo necessário. Vai estar aqui na descrição todos os itens de equipamento da Toro, tá? Mas aí tem um acabamento, cara, que é muito simples. Plástico duro por todos os lados, tecido também bem fininho, bem sensível. Os botões eles não são bem acabados, eles travam com facilidade, já apresenta um monte de defeito, é uma pena, tá? Quando a gente fala do espaço interno, ele é ok. Não é gigantesco, mas também não é um carro apertado. Então ele serve bem para um carro desse porte. Ponto alto é que ele comporta pessoas mais altas lá atrás. Então minha nota para o acabamento, equipamento e espaço interno é 7,5, muito por conta do acabamento do carro e dos equipamentos, tá? O espaço é ok. Bom, vamos lá, continuando aqui, vamos para o desempenho. Aí é sacanagem. Desempenho. Nota 7. Mesmo motor da Renegade, num carro que é mais pesado que a Renegade. O resultado não poderia ser bom, né? Fato. A vantagem meio mascaradinha ali fica por conta da autonomia que o câmbio manual te dá. Então você consegue controlar bem, um pouquinho melhor, na verdade, a Toro, por conta do câmbio manual, que por sinal o câmbio é bom, tá? O câmbio não é ruim. Na cidade, em baixa rotação, quando você controla pelo câmbio manual, o carro é ok. Na estrada, cara, o desempenho não empolga nem de perto, é bem fraco. Então a nota para o desempenho da Toro, 7. Próximo quesito, dirigibilidade. E eu dou nota 8 para esse carro. É um carro, apesar do tamanho, ele é ágil. Os engates de mudança de marcha são bem precisos, a embreagem é muito confortável, tá?
O acelerador e o freio, eles têm uns delays importantes, o que pode incomodar um pouquinho no pare e anda na cidade. Às vezes você acelera e o carro demora e aí ele vai. E o freio também, ele tem um certo delay ali para poder frear. As manobras são precisas, a direção do carro ela é responsiva, ela responde de forma direta e rápida. Os controles de tração e estabilidade ajudam demais na sensação de segurança, principalmente por ser uma picape, tá? Então, em manobras mais ousadas, você percebe que você não perde o carro. Próximo quesito, segurança, nota 8,5. Controle de tração e estabilidade, airbag frontal duplo, cinto de 3 pontos para todo mundo, encosto de cabeça para todo mundo. É o mínimo necessário para um carro de entrada. Além de tudo, ela recebeu 4 estrelas no Latin Cap. Então, cara, segurança esse carro oferece, nota 8,5. Consumo. Cara, esse carro consegue ser pior que a Renegade por conta de tudo que eu já falei. Mesmo motor num carro mais pesado. Vai beber muito mais, tá? Nota 6. Cara, é desleal esse consumo. As medidas anunciadas pela Fiat já são... normalmente eles são bem comedidos nessas medidas quando eles mandam para a imprensa. Cara, e a Fiat já mandou uma chutando balde. Só que na realidade ela é muito pior, tá? A Toro consegue consumir muito mais combustível. A verdade é que esse motor e-torque 1.8 ele está ultrapassadíssimo para a proposta do carro. E aí não tem jeito, isso é refletido no consumo. Bom, custo-benefício. Minha nota é 7,5. E aí vamos conversar um pouquinho sobre o custo-benefício desse carro. A Toro, ela se encaixa numa categoria que é meio obscura. É uma picape de proporções médias, mas com uma motorização e uso de uma picape compacta, porque a caçamba dela não é tão grande assim. A maior concorrente da Toro é a Duster Oroch, que, não caiu nas graças do povo, apesar de ser um carro bom. No fim das contas, o cara que compra a Toro é o cara que quer espaço, quer altura, quer se impor no trânsito, mas ao mesmo tempo ele não quer ter aquele carro de família, aquele SUV. É o cara que é um pouco mais descolado. E aí por isso ele acaba optando por uma Toro. Manutenção e seguro da Toro, eles são um pouquinho mais salgados, tá? Consumo de combustível elevado, enfim, desempenho não é tão bom. A real é que existem outras opções que podem te proporcionar um melhor custo-benefício. Só que aí você vai ter que fugir um pouco dessa categoria de picape. Talvez você tenha que partir aí para uma outra categoria de carro. Então a minha nota para o custo-benefício da Toro é 7,5. E agora, para fechar, eu vou te falar a minha avaliação final. Bom, a Toro, para mim, é uma Renegade simplificada e com caçamba. Motorização é a mesma, consumo, desempenho, a segurança, é tudo muito parecido, tá? A diferença entre um e outro aparece muito mais na usabilidade e na falta de capricho e dos detalhes da Toro. Cara, mas se uma picape média é o que você precisa, cara, invariavelmente, não tem jeito, você tem que ter uma picape média, eu pensaria na Oroch também, tá? Pode ser uma boa opção aí para você. Caso contrário, na faixa de preço da tabela FIPE desse carro, que eu vou botar aqui, ó, 102.225, você pode partir para um SUV que tem muito mais equipamento, que vai te entregar muito mais potência e que também vai ser muito mais econômico. Só que aí você vai ter que fugir desse segmento de picape média. Bom, é isso aí. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Aproveita e já deixa o teu like, já segue aí o canal, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com a galera e deixa seus comentários me dizendo o que você achou. Eu sou o Zero, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!